Olá, pessoal do Papo de Mãe, aqui é Fernanda Fernandes, repórter, e hoje nós vamos bater um papo super importante sobre violência patrimonial. Uma violência pouco falada, mas que vitimiza muitas mulheres. E hoje, para conversar sobre esse assunto comigo, eu estou aqui com duas especialistas, são elas, Andresa Rodrigues e Bianca Stella Azevedo Barroso. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, Fernanda. Oi, Bianca. Tudo bem? Bom, meninas, para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem primeiro um pouco do trabalho de vocês. Meu nome é Bianca, eu sou Bianca Stella, sou promotora de justiça em Pernambuco, sou coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, tenho trabalhado com essa pauta de violências e empoderamento feminino e também sou mestranda em políticas públicas, então tenho trabalhado muito nessa área, né, de trabalhar políticas públicas como uma forma de enfrentamento às violências praticadas contra as mulheres. Bom, eu sou Andresa Rodrigues, sou contadora de formação, trabalho com gestão financeira há mais de 10 anos, sempre em cargos de diretoria, mas nos últimos 5 anos estou totalmente focada no mercado de tecnologia e inovação, porque eu criei um sistema de controle financeiro exclusivo para empresas de mulheres. O nome desse sistema se chama Her Money, significa dinheiro dela, e o propósito é que mulheres que empreendem para afiar sua liberdade financeira tenham também um sistema que entende a realidade, a rotina dela, para fazer o controle do dinheiro dessa fonte de renda. Bacana, meninas. E eu queria começar, acho que para o público, para ficar mais claro, a gente falando o que é, de fato, a violência patrimonial e como ela acontece. Vamos lá. A gente, como mulheres, nós trabalhamos com várias violências, né? E a violência patrimonial é um dos enfoques da violência. Eu trouxe aqui, eu tenho uma questão que é bem técnica para a gente ter essa vivência de violência patrimonial, como qualquer conduta que signifique a retenção, subtração, destruição, desvio, parcial ou total de bens, valores, objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, recursos econômicos, incluindo aqueles destinados a satisfazer necessidades, inclusive necessidades profissionais, né? Então, várias dessas condutas que são consideradas, inclusive dentro da Lei Maria da Penha, como uma violência patrimonial, ela, quando é jogada dentro do Código Penal, ela pode configurar vários crimes, né? Porque a violência patrimonial, ela é uma forma ampla que tem como objeto o patrimônio da mulher, né? Aquilo que ela tem, que ela guarda, mas assim, de um sentido mais amplo, porque tem objetos, por exemplo, documentos, fotos, que têm valores sentimentais, mas que não têm um valor econômico, mas não deixa de ser um valor do patrimônio daquela mulher. Então, ela visa proteger o patrimônio da mulher, e esse recurso, quando você fala de violência patrimonial, você está tentando atingir a liberdade da mulher e fazendo com que ela crie algum vínculo de dependência de eventual relacionamento, uma dependência psicológica, uma dependência financeira, uma dependência material, é tudo no sentido de prender, de tirar a liberdade, de subjugar a mulher, né, de submeter ela a determinado relacionamento, a determinada condição. Isso é muito utilizado, que a gente vê, tanto em relacionamentos vivos, né, existentes, como naqueles em separação, em divórcios, que ele fica mais evidente. Eu concordo com a Bianca e eu tenho vários exemplos, inclusive um exemplo da minha vida pessoal. É um exemplo público, já compartilhei outras vezes, então fico super à vontade de contar hoje em dia, depois de muita terapia para todo mundo. Meus pais biológicos, né, foram casados até os meus 17 anos, onde toda a jornada de vida adulta deles, praticamente eles construíram todos os recursos financeiros em conjunto, até porque eles casaram com 17, 18 anos. Só que, no momento que a minha mãe escolheu se separar, eles tinham vários negócios, para ser específico, eram várias lojas super bem sucedidas em Fortaleza, no Ceará, e em 24 horas, o meu pai vendeu todas as lojas e todos os bens que a minha família tinha, a gente considerava bens da família, tendo em vista
que o casal construiu em conjunto e era o sustento, a renda, a estrutura financeira daquele casal e dos 3 filhos, eu e os meus 2 irmãos. Por que que ele fez isso, né? Primeiro porque durante toda a relação deles, ele sempre construiu na mentalidade da minha mãe que ela não precisava trabalhar em paralelo ao negócio que eles tinham e que ela não tinha capacidade de gerenciar aquele negócio, tendo em vista que era algo que era geralmente consumido por empreiteiras, um mercado mais masculino. Então, durante todo o relacionamento deles, ele construiu a mentalidade dela de que o negócio era em conjunto, até porque mesmo ele falando para ela que ela não tinha capacidade, ela gostava de trabalhar, então ela cuidava do financeiro e do administrativo das lojas. Só que no momento da separação, ele sabia que, juridicamente, né, Bianca, ela teria total participação e divisão igualitária desses bens. E se ela não tivesse nenhuma participação igualitária ou mínima que fosse desses bens, ela ia ter várias limitações para dar os próximos passos e o plano que ela queria seguir pós-relação. Principalmente um plano de, por exemplo, continuar com os filhos dentro da casa que sempre foi da família. Então, senão, a minha família nunca teve uma comunicação clara sobre finanças. Eu sabia que meus pais eram empreendedores e que a gente tinha boas condições de vida, porque, afinal de contas, eu tinha 17 anos e eu andava de motorista particular para ir para a escola. Então, eu não tinha educação financeira e o nível de condição social que a gente vivia não era comunicado. Mas a minha percepção era de que nós vivíamos muito bem. E o que eu me lembro era que a minha mãe conversou com a gente um dia e disse, olha, conversei com seu pai, não estou feliz há tantos anos. Enfim, a minha mãe conversou pela primeira vez com a gente, eu e os meus irmãos. E 2 dias depois, o meu pai conversou com a gente e disse, nós vamos nos mudar para uma cidade do interior, porque eu vendi tudo, a gente não tem mais nem casa para morar, eu tenho que, inclusive, entregar essa casa. E a partir daí, óbvio, começou uma turbulência de emoções, sensações, principalmente na vida da minha mãe. Mas o que acontece é que hoje em dia, passado 15 anos dessa situação, a gente nunca recuperou o nosso poder aquisitivo. Meu pai, inclusive, vive uma situação financeira super, super, assim, limitada. A minha mãe criou outro relacionamento, buscou as próprias fontes de renda, se desenvolveu e hoje em dia está se recuperando financeiramente. Mas eu acho que esse é um bom exemplo de como a violência acontece. E, Bianca, como você já disse, a violência patrimonial é um crime. Então, nesses casos, como o da família da Andresa e de muitas outras mulheres, o que a mulher deve fazer e quais são as punições que o agressor ele pode receber? Olha só, dependendo do tipo de violência, por exemplo, ela pode se configurar furto quando ela subtrai o bem, o objeto, né? Quando subtrai sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, pode configurar furto, pode configurar um furto simples, que aí ele pode pegar uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, pode ser um furto qualificado por um abuso de confiança ou de segurança, por exemplo, a mulher deixar um cofre aberto ou dizer a ele a senha de um banco, é qualificado pelo abuso da confiança, né? Eu dei minha senha para você porque eu confio em você, porque você é meu cônjuge, meu marido, enfim, tem essa questão do abuso de confiança. Tem o crime também de supressão ou ocultação de documentos. Eu já vi mulheres que o homem leva a certidão do nascimento dos filhos e ela fica sem poder viajar, sem poder pegar um ônibus, sem poder pegar um avião, porque ele fica com certidão de nascimento, ele fica com o documento de vacinação, ele fica com documentos histórico escolar, eu estava faltando essa palavra. Já vi mulheres que, por exemplo, moravam no município e a família, por causa do marido, a família morava em outro. Ela disse, eu quero ir embora, mas ele não dava transferência dos filhos para a escola. Então, os filhos ficavam sem estudar. Aí ele joga isso na frente, diz, olha,
ela está sem... as crianças estão sem estudar porque ela não coloca na escola, mas o cidadão nunca mandou o histórico escolar para ela poder matricular os filhos. Então, assim, são uma série de barreiras, de dificuldades que vai se colocando. Outra coisa também é crime de dano, né? Eu já vi situações que um homem chegou num salão de beleza, quebrou todo o material de trabalho da mulher. Então, é um crime de dano. O que eu queria chamar a atenção para um complicador dessa questão dos danos é porque alguns desses tipos de crime, embora sejam violências contra a mulher, alguns somente se processam mediante queixa, mediante representação, ou seja, a mulher precisa expressamente representar numa delegacia contra o agressor, e às vezes precisa de um advogado para apresentar uma queixa-crime. Então, é bom sempre esclarecer que determinados tipos de crime, principalmente aqueles crimes que, embora a gente saiba que tem um impacto muito grande na família, eles, pelo Código Penal, ele tem uma pena menor, então eles são considerados crimes de ação privada, como calúnia, injúria, difamação. A mulher vai precisar sempre de um esclarecimento de um advogado para propor uma ação. Diferente dos crimes de lesão mais graves, por exemplo, um crime patrimonial com violência ou grave ameaça à pessoa, então ele passa a ser um roubo. Então, o roubo já é uma ação penal incondicionada, que ela não precisa de representação, que se o Ministério Público tiver ciência, pode apresentar a denúncia e dar um início a uma ação penal pública. Mas nesses casos em que a mulher ela quer denunciar, muitas vezes ela precisa de provas. E nesse tipo de violência é um pouco difícil conseguir provas. O que você aconselha a mulher a fazer? Quais tipos de provas são válidas? Realmente, esses crimes de violência contra a mulher são violências domésticas, geralmente as provas elas estão sempre em ambientes privados, né? Ambientes familiares, envolvem relações afetivas, a família muitas vezes não quer se envolver, mas as testemunhas, a família acaba sendo as grandes testemunhas desses casos, não é? Então, as pessoas precisam de um pouco de consciência de solidariedade nesse caso para se envolver, sim, e evitar que essas violências permaneçam, porque a mulher com a violência patrimonial, ela fica impedida de dar prosseguimento à sua vida, de continuar, mesmo quando ela interrompe o ciclo de violência, se ela tiver com a violência patrimonial, ela não consegue se reerguer para dar continuidade à sua vida. Então, as provas que são mais fáceis assim de configurar a situação são os testemunhos familiares, os testemunhos de amigos, a prova do cartão de crédito, uma conta bancária, ela pode mostrar que ela não tem dinheiro na conta, ela pode tirar foto do que ela tinha e do que não tem mais. Hoje existe uma amplitude, né, nessa questão de matéria de produção probatória, pode comprovar, por exemplo, quem pagava determinadas coisas, né? Se o pai, por exemplo, paga o plano de saúde, paga a escola, paga o inglês do filho, paga tudo, e ela não paga nada, já é uma prova que ela realmente viveu ali sem condição de pagar nada, sustentar nada, não é? Então, todos os meios de prova são possíveis, e eles não são únicos, né? Você pode utilizar uma testemunha aqui, pode utilizar uma outra testemunha na escola, pode utilizar um amigo da família, né? Pode utilizar uma foto, um vídeo, uma comprovação de conta bancária. Então, gera um conjunto de circunstâncias, comprovando a rotina do casal, para onde o casal ia, para demonstrar que tinha um alto padrão. Então, assim, a mulher se separou e ficou com o filho, o homem continua com um padrão super alto, não quer pagar uma pensão, mas a mulher fica numa casa, não consegue pagar um aluguel, não consegue pagar um condomínio, não consegue pagar conta de água, de luz, né? Então, assim, e o pai, o ex-marido, vive numa situação muito diferente. Aí ela consegue comprovar que ele frequenta restaurante, frequenta hotel, tem um padrão de vida incompatível com o que ele argumenta para o juiz. Né? Isso são formas de comprovar uma violência patrimonial. Legal, muito obrigada, Bianca. Com certeza essas dicas vão ser muito importantes. E também é um alerta para os familiares que vivenciam, que assistem esse tipo de violência, para eles realmente ajudarem e não se calarem, porque realmente a denúncia é muito importante. E, Andresa, hoje você convive com mulheres empoderadas que conseguem ter o controle da sua vida financeira, mas olhando para essa parcela da população de mulheres que sofrem esse abuso,
como você vê as consequências que elas sofrem através dessas ações realizadas pelo marido ou por outro familiar? As mulheres que utilizam Hermione hoje em dia, elas são empreendedoras. Muitas delas, elas estão começando a empreender. A Hermione realmente foca em micronegócios, né? As MEIs, que a gente costuma chamar. Então, elas estão na fase de buscar a sua liberdade. Muitas das vezes, elas ainda estão passando por situações de violência. E elas buscam empreender para que, no curto período de tempo, ela se sinta capaz, inclusive realmente com recurso financeiro na mão, de sair daquela situação. Dentro da Hermione, a Hermione é um sistema de controle financeiro que faz por essa mulher toda a organização do fluxo de caixa, quanto a pagar, quanto a receber. Mas dentro da Hermione, além de controlar o financeiro, existe uma funcionalidade que se chama metas. Mais da metade das mulheres colocam como primeira meta construir um capital de giro, ou seja, uma reserva de emergência para aquele negócio dela. E quase 70% das mulheres que atingem essa meta, ou seja, conseguem reservar um montante X de dinheiro, elas fazem a utilização disso para algum benefício pessoal, como, por exemplo, sair da casa que ela divide com o marido, ou sair de um bairro perigoso, de uma comunidade, para morar no asfalto, enfim. Então, a gente percebe que são mulheres que começam a empreender por necessidade de serem livres e autônomas das suas decisões, e que elas, quando começam a receber essa ajuda, por exemplo, da tecnologia da Hermione, começam a ver a capacidade que elas têm financeira, elas se planejam para sair dessa situação. A gente está falando de realmente mulheres que ainda vivem nisso. Outras mulheres demoram um tempo maior para acreditar que ela tem capacidade de sair daquela situação, porque acho que quando a gente fala de violência patrimonial, a gente não está falando só sobre o dinheiro em si, a gente está falando com toda a emoção que a capacidade econômica afeta na mulher, porque no final do dia a gente vive em uma sociedade capitalista. Então, o nosso poder de ser, fazer, existir, ele está muito vinculado ao dinheiro. E ser, fazer, existir são emoções nossas como pessoa, né? Então, as mulheres, elas realmente, quando elas recebem ajuda, elas tendem a querer sair daquela situação. E as que ainda não saem, não buscam sair de imediato, elas tendem, no curto, médio prazo de tempo, ter a consciência que elas podem sair, porque muitas vezes o que limita também é a falta de crença que ela pode, sabe? O homem passou tanto tempo dizendo para ela que ela era dependente, que aquilo se tornou verdade na cabeça dela. Vocês já citaram alguns casos que vocês já presenciaram, mas eu queria saber se tem algum outro, assim, marcante que vocês viram dentro do trabalho de vocês, tanto a Bianca quanto a Andresa. Tem alguma história que vocês lembram agora, de alguma mulher? Tem muita situação que a gente, na verdade, só sabe depois, quando a gente vai perguntar para elas: parabéns, você bateu a sua meta, e aí, como foi chegar a essa conquista? E a gente recebe os feedbacks. Mas tem situações, por exemplo, assim, que a gente vê se repetindo. As mulheres, elas empreendem por necessidade, então elas acabam tendo um único foco no começo do negócio, que é o quê? Vender. Então, elas pensam apenas em vender, 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 vender. Mas não adianta essa mulher vender R$1 milhão se ela tiver 1,5 milhão de dívidas de contas para pagar. E na Hermione, ela começa a ter a visão desse todo, né? Porque a Hermione rastreia onde ela está gastando e recebendo dinheiro e conecta isso na plataforma e mostra através de gráficos. Então, quando ela começa a ver o que está acontecendo com o dinheiro dela, ela começa a se reconhecer, assim, porque a gente está falando de micronegócios, onde a mulher ela é o braço operacional, ela é o braço de vendas, ela é toda a força motriz do negócio. A gente percebe que mulheres que criam metas de aumentar suas vendas e elas começam a atingir, a superar essas metas,
muitas delas não acreditavam que eram capazes de faturar o montante que elas faturam. A gente recebe muito feedback, por exemplo, nossa, não acredito que eu consegui aumentar o meu faturamento. Meu marido sempre me disse que esse negócio nem dava lucro. E agora eu estou vendo que dá mais do que lucro, que dá lucro e eu ainda consigo ter uma reserva, um capital de giro. Ou mulheres que escolhem vender em canais diferentes e aí elas falam, quando elas batem a meta, elas falam, meu marido sempre disse que não era para mim vender no online, mas eu queria vender no online e agora eu estou vendo que vale a pena. Então, a gente consegue captar que, por mais que a mulher seja a força de trabalho, por trás ela recebe esse desincentivo, sabe? E quando ela vê os resultados dela, ela cruza a fala dessas pessoas que são muito importantes para ela. Não tem como a gente negar que a pessoa que ela divide a vida, o dia a dia, os filhos, é alguém que tem um peso emocional muito grande. Só que quando elas, no contraponto, tem alguém ou uma ferramenta, como no caso da Hermione, mostrando para ela que o que aquela pessoa que ela confia, ama, enfim, nem sempre é verdade, ela começa a criar uma independência até de raciocínio e de decisão, sabe? A violência patrimonial a gente sente mais no contexto de violência doméstica, de agressão. Então, se eu for falar de exemplo, eu vou contar primeiro da mulher que apanhou, e aí ela vai chegar machucada fisicamente, então aquilo ali vai ser muito mais forte do que a violência patrimonial. E quando você investiga, aí você vê que ela já vem num ciclo de muitas violências, entendeu? De não poder sair de casa, de não poder comprar uma roupa, de não ter condição de adquirir nada dentro de casa, que não tem liberdade de ir no supermercado, mas, assim, para chegar ao Ministério Público recebe muito mais essa parte de violência física, emocional, sexual, do que, e a violência patrimonial, ela sempre está, mas aí como vem a questão de agressão, ela sempre é mais forte. Então, para a gente que trabalha no sistema de justiça, a gente vai receber primeiro a violência mais forte, e a violência patrimonial sempre vai estar em todas elas, mas de uma forma muito mais velada, né? muito menos latente do que uma violência física, do que uma violência de lesão mesmo, de agressão. A gente vê mais isso. Agora, toda situação de violência que você investiga sempre vai ter uma violência patrimonial por trás, sendo que ela acaba no contexto, ela sempre vai ser menor do que a violência que a mulher vem sofrendo, de violência física, de violência psicológica, de violência sexual. Mas é um complexo. Geralmente, uma mulher que ela é vítima de violência, ela é vítima de um complexo de violências, infelizmente. Né? Mas, assim, a questão do empreendedorismo, existe uma pesquisa também do Data Senado, mas é um pouco antiga, acho que 2017, diz que 40%, cerca de 30% a 40% das mulheres não denunciam os agressores por causa da dependência financeira. Então, a autonomia financeira, ela chega aí como quebra de ciclo de violência, né? Que é o basta, eu me banco, eu me basto. É o que vem tirar aquela mulher daquele ciclo vicioso de dependência. E esse quebra de ciclo também gera violência física, às vezes, emocional. Você não pode, né? Você não vale nada, ninguém acredita em você, você gasta muito, você não controla o seu dinheiro, você não tem capacidade para isso, não tem. E a mulher vai sendo minada ali e ela realmente vai acreditar. Então, para ela quebrar esse ciclo, ela precisa realmente do empoderamento e a autonomia financeira que a Andresa vem falando aí, eu acho que é uma excelente ferramenta de corte, né? De quebra de ciclo de violência. Porque eu falo tanto de ciclo de violência, vocês entendem, né? O ciclo de violência, né? O que começa com a tensão, aí depois vem para a agressão, depois o arrependimento, o romance. Né? Quando está na fase do romance, ele vai tensionando o relacionamento de novo até chegar numa agressão, numa violência, e aí o rompimento, o arrependimento, e você volta. Então, isso é um ciclo vicioso. Né? E a violência patrimonial, ela vai estar sempre dentro desse ciclo. Né? O homem vai se arrepender levando o presente, mas daqui a pouco vai deixar a mulher amígua, né? Sem acesso à vida patrimonial, porque a vida patrimonial para eles constitui uma ameaça. Se a mulher crescer financeiramente, para ele é como se ela fosse cair na vida, que ela fosse trair ele, que ela fosse ser maior. É uma relação de poder constante, né? Eu falo empoderamento feminino, falar de empoderamento feminino é você falar de estrutura de poder, de relação de poder. E dinheiro para uma relação, principalmente masculina e feminina, é muito forte. Então, é uma relação de poder. O dinheiro é visto também como uma relação de poder. Se eu pago, eu posso.
Ai, perfeito. Não, muito importante você falar isso. Eu ia até comentar mesmo essa questão de que a violência patrimonial, muitas vezes, ela não é identificada pela vítima como uma violência, né? Então, é isso mesmo que você falou. Os casos de denúncia não chegam com esse nome. Vocês acabam percebendo como sequelas depois que vocês acabam conhecendo o caso a fundo. Não, legal, isso é bem importante. Bom, meninas, para a gente finalizar, eu queria que vocês dessem uma mensagem para o público sobre a violência patrimonial, todos os tipos de violência doméstica, e uma mensagem principalmente para mulheres que estão passando por essa situação agora. Acredito que com a informação a gente consegue fazer essa transformação, alertar muitas mulheres. Então, essa conversa de hoje é muito importante. Muito obrigada por tudo que vocês já falaram, assim, acrescentou demais. Então, para finalizar, eu queria essa última mensagem de vocês. Olha, eu acredito muito que a mulher ela tem um poder de ação que muitas até desconhecem. Então, para que a gente daqui para frente possa mudar cada vez mais as estatísticas e os números e a nossa cultura social, né, de achar que é normal esse tipo de situação, acredito que hoje as mulheres podem e devem começar a buscar construir a sua própria estrutura patrimonial, financeira, econômica, ter conhecimento sobre isso, buscar ferramentas como o Hermione, como uma mentoria ou como qualquer outro tipo de recurso de educação sobre dinheiro, sobre finanças, porque no final do dia a gente está falando sobre poder de ser, de ter, de agir. Então, as mulheres devem hoje, né, a partir de hoje que a gente está aqui conversando, realmente fazer o esforço, a ação de buscar ter esse conhecimento, porque esse conhecimento, num curto período de tempo, pode ser para ela uma questão de poder de escolha. E para as mulheres que se reconheceram em algum dos exemplos que a gente deu aqui, ou até na minha própria história, eu tenho certeza absoluta que não é confortável, no fundo, estar nessa situação, passar por essa situação. Pode parecer ainda mais desconfortável, sair dessa situação que às vezes vira hábito, vira comum, né? Mas que não é o que você merece. Então, primeiro, busque ajuda, busque redes de apoio, não necessariamente algo que você não se sinta confortável. Tem mulher que não se sente confortável de ir no ministério, de ir na delegacia, mas fala sobre isso com uma amiga para você começar a verbalizar esse sentimento ruim que você vive e você se ouvir. Quando a gente fala, o primeiro ouvido que ouve é o nosso. Então, é muito importante que a mulher ela realmente se escute e reconheça que essa situação não a faz bem. E qual é a situação que você quer viver? Qual é o dia a dia confortável, feliz para você? Então, buscar ajuda, ter redes de apoio que você pode se expressar é muito importante. Eu acho que é uma dica que as mulheres devem fazer antes de passar por qualquer desafio. Dentro da Hermione, a gente tem uma comunidade de mulheres que as mulheres podem conversar e compartilhar qualquer desafio. E lá dentro tem vários especialistas que ajudam essas mulheres, que se chama Escola do Sucesso. É uma funcionalidade dentro da nossa plataforma, justamente para que mulheres escutem mulheres e aprendam com mulheres. E eu, se eu tendo dar um recado às mulheres, eu diria cuidado, né? Ligue o sinal de alerta, ligue o sinal vermelho, identifique a violência patrimonial. E o que está mais hoje também em voga é o estelionato sentimental, né? Que é o estelionato que veio o documentário aí na Netflix, famoso, o golpista do Tinder, que não é uma violência patrimonial, é um estelionato sentimental, que é uma coisa que também atinge o patrimônio, mas que no estelionato sentimental, o sujeito, o agressor, ele faz com que você entregue, né? Tem uma relação assim, ele convence você a entregar aquilo, a emprestar aquele dinheiro, a emprestar aquele cartão.
Então, é uma conversa bonita. O estelionatário é uma conversa bonita, é uma conversa educada, é uma conversa romântica, e é o estelionato sentimental. Ele vai lhe envolver e vai dizer que precisa, e vai dizer que ele está ali com você, dá para tudo, e se ele está ali com você para tudo, você também deve estar com ele, e aí ele pede emprestado um cartão, e ele pede para pagar uma conta, e aí isso é o estelionato sentimental. Então, ligar ao alerta, né? Saber que casal constrói junto, que se você tem e ele tem, vocês conseguem compartilhar mais, e a vida é isso, compartilhar experiência, e saber que existe uma rede de apoio nos municípios que são centros especializados de atendimento às mulheres, que, em regra, todo município deve ter. Existem as diretorias das mulheres ligadas às prefeituras, existe centro de acolhimento dos estados, existem muitos 0800 da vida, existe o 180 também, que é o Disque Direitos Humanos, e, assim, identificar violência patrimonial, dizer assim, não é normal você ficar com excesso de controle sobre o que você compra, sobre o que você gasta, não é normal você não poder ter suas coisas, você está sempre compartilhando, não é normal a retenção de documento, guardar em lugar que você não sabe, não é? Isso não é normal, não é um relacionamento saudável. Então, ligar o alerta, cuidado com a violência patrimonial, cuidado com a violência, com o estelionato sentimental também, né? E a partir desse contexto buscar ajuda. E queria no final agradecer, né? Agradecer a participação, agradecer a Fernanda, agradecer o convite, agradecer a Andresa, para que a gente possa aí, quem sabe, fazer umas parcerias para o empoderamento feminino, né? E juntar aí, ver o que a gente pode contribuir para a mulherada começar a se garantir. Perfeito, gente. Muito importante essa mensagem que vocês deixaram agora no final e tudo que vocês trouxeram para a gente durante a entrevista. Super apoio essa união de vocês. É muito importante o trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigada por ajudar tantas mulheres. E obrigada pela entrevista de hoje. Foi maravilhosa.